Esse vídeo é um vídeo muito esclarecedor, eu espero que você assista ele até o final, não perca nenhum detalhe, porque nós vamos passar aqui muita informação. Nós queremos noticiar para vocês essa manchete do Vatican News, é um site especialista em notícias católicas, e ele mostra que está confirmada a presença do Papa na reunião de todos os países, chamado agora COP28. Ali eles estarão, os líderes, decidindo o futuro do planeta, não é? Porque, segundo a ONU, o planeta passou da época do aquentamento e agora está na época da fervura global. Então, as coisas são muito urgentes, eles precisam trabalhar para a salvação do planeta e o Papa estará ali dando uma forcinha para que decretos saiam, para que leis sejam estabelecidas. Nós sabemos da encíclica Laudato Si, que pede que o domingo seja estabelecido, todo o planeta guardando o domingo, para aí diminuir as emissões de carbono, não é verdade? Também temos aí a outra encíclica, a Laudato Deum, que pede para que os Estados Unidos assuma sua liderança, não é? Então aí nós temos um cenário muito interessante. Esse vídeo não é repetitivo, você vai ver que esse vídeo não é repetitivo, você precisa assistir até o final. Então nós vemos que as bestas estão se reunindo, não é? A primeira que sai do mar, pedindo aí que sai da terra, tome uma providência, assuma o seu papel de liderança global. E muitos de nós somos muito apegados a essas notícias papais, né? Para vocês saberem, antes de continuar, para vocês saberem quem é a besta que sai do mar e a besta que sai da terra, vocês têm agora um estudo, né? Um vídeo explicando o assunto aqui abaixo na descrição. E agora nós vamos falar para vocês sobre essa questão de notícias sobre o papado. Existem alguns canais que basta o Papa dar um espirro lá do outro lado e eles noticiam, na verdade, tudo que acontece com o papado, e também notícias sobre decreto dominical vindo do papado, mas meus queridos, nós temos que abrir os olhos, nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que entender a sequência dos fatos, porque, amados, não é de agora que o papado tenta implementar o domingo. Eu vou mostrar para vocês agora um documento de uma encíclica muito antiga, 1988. Essa encíclica tem aproximadamente 34 anos, 35 anos, e ela foi criada para pedir ao mundo que reverencie o domingo. Vocês estão vendo aí, está grifado aí, olha, porque o domingo é o terceiro mandamento. Meus queridos, quanta heresia! Isso desde 1988, falando que o domingo é o terceiro mandamento. Vá na Bíblia, querido, amado católico, abra em Êxodo 20, veja ali os mandamentos de Deus e entenda que o quarto mandamento que é o sábado, pois a lei de Deus foi mudada, e ali inventaram então um documento chamado catecismo, e no catecismo, um documento criado por homens, tradições humanas, estabeleceram a questão do domingo para ser santificado sem base bíblica alguma. E muitas igrejas evangélicas, como Maria vai com as outras, seguiram o mesmo passo do papado, santificando o dia de domingo, mas isso não é verdade, isso é tradição humana. Nós sabemos que o domingo não tem base bíblica nenhuma. Enfim, meus queridos, não é de agora. Sabe, nós achamos que esse homem, que o Francisco, ou outro que o substitua, sendo então a posição do Papa, é que vai fazer com que as coisas aconteçam, com que a última profecia tão aguardada pelos filhos de Deus, né, que é o cumprimento de Apocalipse 13, aonde a besta se erguerá, forçando o mundo a realizar uma falsa adoração, uma adoração forçada, uma adoração que é uma abominação com relação à Bíblia, não tem nada a ver com a Bíblia, é uma adoração estabelecida por homens. Meus queridos, não é ele exatamente que irá implementar isso.
Porque nós lemos no livro O Grande Conflito que a pessoa que ocupa esse cargo não é exatamente o que vai fazer ocasionar, mas haverá a vinda de um ser que vai fazer com que realmente seja então um decreto mundial de adoração herética, de adoração abominável. Leamos então o que está escrito no livro O Grande Conflito, capítulo 50, verso 2. Mas primeiro a Bíblia, né? Vamos ver aqui primeiro a Bíblia. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Presta atenção para entendermos a sequência dos eventos no fim do tempo do fim. Aqui nos diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Apostasia mundial, meus queridos. A apostasia mundial. As igrejas seguindo a mãe de todas, a mãe de todas. E aí, seguindo o que ela está falando, irão apostatar da palavra de Deus. Pastores que são frouxos, pastores que não têm coragem, pastores que não têm a unção do Espírito de Deus. Pastores que estão atrás de dinheiro, pastores que se vendem, pastores que negligenciam a sua própria consciência, seguirão os passos do papado, promovendo junto com ele a falsa adoração dominical. Então nós vemos aqui: ninguém vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então a apostasia total e mundial virá somente quando acontecer a vinda do filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É certo que muitas dessas coisas o papado já fez. É certo que Lutero, a Igreja Batista, os presbiterianos e várias outras denominações olhavam o papado como o anticristo. É certo que o papado caminha nos passos do anticristo, mas ele não é a pessoa que vai fazer acontecer aquele decreto mundial de Apocalipse 13 para se receber a marca da besta. Não é ele que vai finalmente arquitetar e tornar válido. Nós vamos ver aqui que ele, então, não é essa pessoa. Aqui no livro Grande Conflito, aconselho que você compre ou você faça o download grátis desse livro best-seller. Esse livro nos diz que o Papa, ele é simplesmente o representante de Satanás. Mas Satanás obtém maior êxito em apresentar ao homem as mesmas tentações, as tentações que ele tentou fazer com que Cristo caísse. Para conseguir proveitos e honras humanas, a igreja foi levada a buscar o favor e apoio de grandes homens na terra. E assim, rejeitou a Cristo. Ela foi induzida a prestar obediência ao representante de Satanás, o bispo de Roma. Então aqui vocês estão vendo que o papado é simplesmente o representante de Satanás na terra. Mas por que é considerado nesse livro, escrito, o representante de Satanás na terra? Por todas as heresias que são criadas, como o batismo de crianças, isso não é bíblico. A adoração de imagens, isso não é bíblico, muito pelo contrário, não é? O domingo, como nós já falamos, ele não é bíblico. Existe uma série, a oração pelas pessoas que também não é bíblica. A existência do purgatório, isso não é bíblico. Então, são uma série de invenções humanas, uma série de fantasias que muitas pessoas vão atrás porque não estudam a palavra de Deus. Então, meu conselho para você, meu querido, você que está assistindo agora, quem sabe a primeira vez, você que é católico, muito amado por nós amamos os católicos, nós temos uma consideração tremenda pelos católicos, nós cremos que muitos estão sinceros naquilo que acreditam, na luz que têm, mas agora você tem recebido mais luz ainda vinda da palavra de Deus. Então, você precisa compreender, você precisa buscar.
existia um povo que era conhecido como os bereanos. Os bereanos ouviam as pessoas falarem e eles estudavam na Bíblia se isso era verdade. Então o que nos falta hoje é isso, é realmente estudar na palavra de Deus o que é realmente verdade. E nós, que já estamos no caminho há muito tempo, não precisamos ser enganados ou então estarmos olhando para alguém com falsas expectativas, porque o decreto dominical mesmo assumirá uma ordem mundial, meus queridos. Apocalipse 13 será cumprido realmente quando finalmente o filho da perdição vir e fazer as pessoas acreditarem que ele é Cristo e fazer com que as pessoas acreditarem que ali tem aquelas pessoas que ressuscitaram, os discípulos ali junto, todos na verdade encarnação de espíritos malignos, todos na verdade não são pessoas de carne e osso, mas simplesmente a vinda de espíritos das trevas se transformando em espíritos de luz. Prestemos atenção, estudemos a Bíblia, para que nós mesmos não sejamos enganados. Os que estão de fora não devem ser enganados, e nós que estamos aqui dentro também não precisamos ser enganados, dando ouvidos à doutrina de demônios. Deus te abençoe, Deus te guarde. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém e amém.